Olá, queridos amigos do estudo dos Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, que ao contrário dos capítulos anteriores é até bem enxuto. Tem só 30 versículos. Dos 30, 12 são do Pedro contando para a comunidade de Jerusalém tudo que aconteceu com ele nos últimos dois capítulos. Que seria ali do final do 9 e o 10. Tá? Então, o Pedro voltou. Aconteceu tudo aquilo que aconteceu no capítulo 10, né? Que foram... Lembra, o Pedro estava lá na casa do Simão Curtidor, e aí ele foi lá para o terraço para fazer suas orações do meio-dia, enquanto tinha um povo lá embaixo que estava com fome. O povo estava lá embaixo preparando a comidinha dele. Aí chega para ele 3 pessoas vindas lá da Cesareia, que na verdade eram 2 servos do centurião e um soldado dele, né? O Cornélio, centurião, e que aí, se a gente for antes, Cornélio estava na casa dele, aí aparece um anjo do Senhor, chama Cornélio, pede lá, aí dá toda a dica, entrega o Pedro mesmo, pede lá para o Pedro, é um Simão Pedro que está na casa do Simão Curtidor, né, lá em Jope, envia lá umas pessoas, seus servos, ele envia 2 servos e um soldado, e pede para ele vir aqui pregar para você, porque ele praticamente disse isso: você foi uma pessoa escolhida, né? As suas esmolas e suas orações subiram ao Senhor. Aí ele manda, e aí Pedro tem uma visão de um lençol que fica fechadinho assim, parece um vaso contendo coisas que são animais que não eram sagrados, que não era permitido dos judeus comerem. E a voz dizia: mata e come, Pedro. Aí o Pedro fica horrorizado e fala: não, nunca comi coisa impura. Não, Senhor, nunca comi nada impuro ou imundo. Mas ele na hora não entende. Quando ele está acabando de ter essa visão, vem uma voz e diz: desce, tem 3 pessoas lá embaixo te esperando e você deve ir com elas. Aí, isso tudo, né, encadeadinho, porque o Pedro não ia sair com 3 estranhos, vamos ali na esquina, ele não ia. Até porque ele é discípulo do Cristo, sei lá, podia ser os fariseus que viviam armando emboscada para todo mundo, né? Ou mesmo romanos. Aí, por isso, ele só vai porque ele tem um aviso lá do céu. Aí ele volta para lá, encontra o Cornélio, que a essa altura já chamou todos os cristãos que ele conhece, né? A própria família dele está lá, e mais os amigos, é descrito lá. E aí o Pedro, porque ele também já tinha sido avisado, aí o Cornélio fala: ele mandou chamar você porque ele disse que você tem coisas para dizer para a gente, né? Que nós devemos ouvir tudo que você tem para dizer. E aí o Pedro vai e conta a história resumida do Cristo, que assim, como sendo o enviado dos enviados do Antigo Testamento, como sendo o cara, né? Finalmente chegou o Filho de Deus que tinha sido prometido no Velho Testamento.
Isso porque fazia sentido para eles, porque eles já eram pessoas que estavam ouvindo todas essas verdades, e as preces de Cornélio subiam aos céus a Deus, e as esmolas também, as ofertas, né, do templo. Mas ele trazia todo mundo junto, família, servos, soldados, é uma pessoa agregadora. Por isso está recebendo essa deferência, porque não é quem está vindo pregar para ele, é simplesmente o depois de Cristo, é Pedro, que onde, né? Pedro, construirei minha você, ele era Simão, você vai se passar a se chamar Cefas, que quer dizer pedra, sobre a pedra sobre a qual construirei minha igreja. Então quem está vindo fazer essa pregação é ninguém menos do que Pedro. Aí Pedro faz a pregação, aí Pedro é muito avisado. Então Pedro começa a ver. O Pedro mesmo já estava hospedado na casa do Simão Curtidor, que não era uma pessoa que tinha contato com restos mortais o tempo todo. Era o trabalho dele, né? Pedro ficou lá na casa dele, comendo na casa dele. Mas o cara, enfim, devia ser meio judeu. Aí ele vai para a casa do Cornélio, que ninguém era judeu lá de nascença, não. Podiam até ser convertidos, acredito. Mas não eram de nascença. Ele vai lá, o Pedro fala: vocês sabem que eu não poderia estar aqui comendo com homens incircuncisos, ainda mais num ajuntamento, mas eu entendi que eu recebi lá um aviso que a gente não pode tornar impuro o que Deus abençoou. As criações de Deus, né? Você não pode, que aliás serve pra gente também, tá? Não reclama de nada, que é tudo criação de Deus. E aí ele externa isso, e ele levou 6, lá no capítulo 10 eu falei, ele está levando 6 neófitos, né? 6 cristãos que eram judeus, e lá fala, né? Os irmãos da circuncisão ficaram assim estupefactos que o Espírito Santo tivesse baixado em cima de gentios. E não tinha esse número lá. Eu falei, não, esse número está em outro lugar, ou está num evangelho apócrifo, ou está nas cartas. Eu achei até que estava nas cartas de Paulo, porque nas cartas ele conta muitas dessas passagens, aí acrescenta dados, né? A própria conversão dele, a queda do cavalo, ele conta com mais detalhe numa carta. Mas não é não, aí é agora no capítulo 11, aí fala dos 6. E aí acontece tudo, todo mundo fica maravilhado, ele fica mais dias lá, porque ele é convidado, né? Fica aí mais dias para falar do Senhor. Aí ele fica para solidificar a mensagem, né? Os 6 que ele levou são acolhidos, né? 6 são testemunhas, que são, para quem é espírita, são os que estão fazendo ambiência, né? Eles nunca eram sozinhos e estão aprendendo a pregação. Aí como é que começa o capítulo 11? Esse povo todo, o Pedro com os 6, foram para Jerusalém, para a comunidade lá, né? Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Não tinha WhatsApp, MSN, né? Não tinha Messenger, né? Não tinha nem sequer um telefone fixo, mas a informação circulava.
Olha só o negócio que aconteceu lá, porque nisso já estava mal fofocada, né? Ia vir Pedro entrando na casa de pessoas incircuncisas. Isso é um escândalo, né? Um judeu não podia andar. E aí você vê, né? Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia, uma fofoca danada, ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. A informação chegou antes de Pedro, que o Pedro ainda ficou lá uns dias, né? E esse povo ia andando, né? Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: quando Pedro subiu a Jerusalém, foi lá da Cesareia para Jerusalém, tá? Essas terras estão, tá? E aí a gente também fala isso, né? Eu fui lá para Magé. Eu nem sei se o termo de Magé é mais alto do que o Rio de Janeiro, mas a pessoa fala isso. Fulano subiu, foi para Petrópolis, aí subiu mesmo. E aí ele voltou, então, assim que Pedro subiu para Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos, judeus tradicionais, né? Mas tradicionais, assim, até certo ponto, mas são cristãos. Ele voltou para a comunidade, ele não vai dar satisfação na sinagoga, que só tem saduceu, escriba, fariseu, que ninguém quer saber deles, né? Ele está falando com judeus cristãos. Assim, quando Pedro subiu para Jerusalém, para a comunidade, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles? Pedro então começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Aí vai se seguir, estou no versículo 4. Do versículo 5 até o versículo 16, é o Pedro explicando tudo o que aconteceu nos últimos capítulos. Tudo. Que ele estava lá, subiu para o terraço, esse breve resumo que eu fiz agora no início, Pedro vai falar aqui agora, tá? Então, que ele viu, ele não entendeu a visão dos animais que eram proibidos em Levítico. Levítico tem a relação lá, o que pode comer, o que não pode. Aí o povo fica duvidando dessas leis dos textos do Antigo Testamento, que foram construídos ao longo de 1.600 anos, uma boa parte não foi escrito logo na hora. Mas eu acredito piamente que era divinamente inspirado pelo seguinte: eles colocam coisas que eles não tinham o saber científico para dar importância. O pessoal fala, eles colocaram na lei um monte de coisas que eram para melhorar a sobrevivência, né, o social do dia a dia. Mas olha só, eles mandam lavar a mão antes da refeição. Passado 2020 anos de Cristo, esses textos que mandam fazer higiene, ablusão, quando chegar em casa, isso é um negócio 1000 anos antes de Cristo. É lá do Pentateuco, Levítico. Entende? Eles tinham um saber ali que relacionava que todo esse saber científico nós recebemos do alto. Então eles receberam também, só que sem as bases. Dizia, não pode comer sem lavar a mão, se chegar da rua, ainda mais que eles comiam com a mãozinha assim, né? Que eles não tinha talher. Preparava um pratão e todo mundo lá enfiava a mão para pegar a comida. Então era fundamental que o indivíduo lavasse sua mão. E todos os outros. E aí vinham as comidas. A carne de porco vinculava muitos vermes, muita bactéria, e provavelmente era até motivo de morte. Então eles foram tirando o que matava, o que eles viam que vinculava doenças.
Por exemplo, crustáceos. Não comerás do crustáceo. Não podia. Por quê? Como é que o crustáceo ia parar lá no meio do deserto? Ficava podre, né? Pensa bem. Então, o crustáceo, aí não podia comer crustáceo. Camarão, lagosta. Você imagina como é que ia ser uma lagosta para chegar lá. Lembrando que o Mar Morto não tem esses bichos. Teria que vir do Mediterrâneo. Aí pescava, não tinha gelo, não tinha refrigeração. Aí até chegar lá, você imagina, isso já dá problema hoje em dia, você imagina naquela época, hein? Não pode comer, pronto, botou lá nada. Entende? Mas assim, eu acredito, é uma coisa que fizeram eles chegar até aqui. Aí ele vai falar que esse negócio, contar a história todinha. Como é que foi? Depois, se vocês quiserem, vocês podem ler lá. Aí ele conta que a voz do céu falou com ele 3 vezes. Ele ficou horrorizado, mas só entendeu quando chegou lá. Que Deus não faz asepsia, não distingue os homens, assim como não distingue os alimentos. Não faça comum e impuro que Deus purificou. Então ele entendeu, ele mostrou para os animais. Quando ele chegou lá e viu aqueles homens, ele falou: gente, se eu não posso discriminar os animais, como é que eu vou discriminar a gente, os homens? E foi lá e ficou dias e falou com todo mundo. Mas o pessoal lá de Jerusalém está querendo saber. Olha, você vê como é que isso é difícil, né? Porque Cristo foi alvo desse tudo, foi alvo desse disse não me disse, de não estar fazendo, faz cura sábado, não pode fazer cura sábado, conversa com a samaritana, não pode conversar com a samaritana nenhum, muito menos mulher. Aí, essas pessoas que tiveram o seu Senhor alvo desses problemas estão fazendo lá a repreensão de Pedro. É até uma gente meio cara de pau, né? Como é que você ia repreender Pedro? Quem podia repreender Pedro? Talvez João. Ou outro desses apóstolos assim, né? André, Felipe. Aí, então, me lembrei que o Senhor... Aí ele tem que explicar tudo, coitado. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Tipo assim, ele estava falando e o Espírito Santo desceu lá. Aí ele vai falar, quer ver? Então me lembrei que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse é o Cristo lá que falou para eles, né? Vocês vão ser batizados no fogo. E no capítulo 2 são. É a primeira vez, né, que eles vêm. Eles. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Pedro falando lá para a comunidade que estava lá criticando, né? Tem sempre um povo para criticar, né? Você vê mesmo lá nos primeiros cristãos. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Coitado dos gentios. Até mesmo aos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Então, olha o divisor de águas, no capítulo 11, 1. Então, eles estavam saindo, e mesmo os outros apóstolos, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, são os outros apóstolos. Chegaram até a Fenícia, foram andando, foram para Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas para judeu, que era o que o Cristo falava, quando o Cristo estava vivo, que enviava eles, falava: vá só à sinagoga. Porque era aquele momento, o Cristo mesmo começou se apresentando em sinagogas,
Quando ele foi banido, é que ele começa a pregar na periferia da cidade. Que não demorou muito ele ser banido, né? Vamos lembrar que ele prega em Nazaré, que a maioria dos sacerdotes eram da família dele, e é aquela passagem fantástica, né, que não é muito explorada, que os primos de Jesus, porque ele diz que não vai fazer milagre lá, né, na terra dele, e os primos pegam ele para jogar do penhasco, vão encaminhando ele, né, assim, sutilmente, para jogá-lo do penhasco. Mas aí ele sai e vai embora, né? Dá uma imantada lá nos primos. Ali é um estudo bonito. Ou os primos se arrependem no caminho, ou ele dá uma imantação, porque não era a hora dele ser jogado do penhasco, que nem era para ele ser jogado de penhasco nenhum. E aí ele vira as costas e sai do meio do povo. Nisso eles andaram 7 quilômetros para jogar o Jesus lá do penhasco, do tal do penhasco, que era um penhasco que era comum jogar gente. Porque vamos lembrar que Nazaré é num platô, né? Nazaré é um lugar difícil. Eu não sei nem como é que a água chega lá. Naquela época tinha que levar nas costas do burro. Hoje em dia deve ter um sistema. Nazaré é uma cidade complicada, gente. Um dia eu falo de Nazaré para vocês. Para vocês terem uma ideia, a população de Nazaré hoje em dia é 47 mil pessoas. Nazaré, do Cristo, onde o Cristo nasceu, né? A Tijuca deve ter uns 200 anos, tem mais de 100 mil pessoas. 80% da população de Nazaré não é de cristãos, é de muçulmanos. Então, Nazaré naquela época era a família do Cristo. Tem um estudioso aí que calcula 300 pessoas. Aí o Cristo cresceu lá, todo mundo vendo ele crescer. Depois ele não podia pregar na sinagoga de Nazaré. Imagina nas outras, né? Aí esse povo aí que está aí da primeira comunidade, que o Pedro está dando satisfação, né? Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, aí só pregavam para judeu. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor, como já havia acontecido lá, né, quando o Filipe vai para Samaria e converte, e depois vai, aí o Pedro e João ouvem falar lá que o pessoal da Samaria está receptivo, vão lá e, na verdade, presenciam o batismo no Espírito Santo naquele povo da Samaria, só que nessa vez eles mesmos, para se convencerem, eles fazem imposição das mãos. Mas como vocês viram, não é necessário imposição de mãos, tá? Isso é uma questão que tem aí, paira no cristianismo. Lá, aquela imposição de mãos, porque é a primeira vez que isso vai acontecer. Então, e eles levaram, tinha os neófitos também. Então, eles fizeram imposição de mãos para eles acreditarem que aquilo era possível. E o sinal é falar em línguas. E, nessa vez, o Pedro estava só fazendo lá a pregação dele, e o povo começou a falar em línguas, e o Pedro entendeu que eles estavam sendo batizados no Espírito Santo. Estavam recebendo, entre aspas, o Espírito Santo. E converteram. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. De novo, né? Chega lá na matriz, e aí eles enviam alguém para ajudar, porque o Pedro estava lá sozinho. Aí, olha só o que acontece. Esses fatos chegaram aos ouvidos da igreja.
Não tem igreja. A igreja é a comunidade do caminho, a primeira comunidade cristã, que não tem esse nome ainda, vão receber agora no final. E é onde está Maria, Pedro, Felipe, André, todos os apóstolos, mais aquele povo todo que acompanhava os familiares dessas pessoas, aqueles povos recém-convertidos lá da época do João Batista. Vamos lembrar que quando entra Matias no lugar de Judas, no final do primeiro capítulo, eles fazem uma conclamação lá, assim, quem está aqui desde o início lá do batismo de João, então se apresentem. Aí se apresentaram 2, foi escolhido um. Mas tinha outros. O próprio Barnabé não é da primeira hora. Esse Barnabé que está sendo mandado agora. Ele é da segunda leva, ele é daqueles 72 que foram escolhidos depois. O Cristo ainda vivo. Manda eles pregarem. É para esses 72 que tem a relação, a bula. O que eles devem fazer, o que eles devem levar, o que eles devem comer, aonde eles devem dormir, o que eles devem falar, quais são as curas que eles vão fazer. É capítulo 10, Mateus capítulo 10. É uma bula do que esses 72 podem ou não fazer. Tudo em nome de Cristo. Vai falar, vai fazer cura, expulsar demônio em meu nome. Agora é em nome é recebendo o próprio Espírito Santo. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, aí o Barnabé foi enviado lá pela comunidade, que está tratado aqui como igreja, mas provavelmente no original deve estar iglesia. Iglesia era uma casa que era usada como templo. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Olha aí. Isso daí, daquele capítulo lá que o Saulo faz a conversão, que eu acho que é o 10, né? Que aí depois o Saulo está com risco de morte, levam ele lá para Tarso. Então você vê bem, aí mandaram buscar o Saulo. Mas o Saulo ficou lá 2 ou 3 anos, provavelmente 3, que é o número iniciático, se preparando para toda a obra que ele vai desenvolver depois, tá? Aí mandou o Barnabé ir lá pegar ele. O Barnabé vai ser o primeiro colega de viagem de Saulo, né? Já é Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos lá desse lugar. E em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Aí o povo que estuda, que graças a Deus, né, até hoje estuda, aí já dá para datar, ó, durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, eles vão datando, eles vão tentando datar o Ato dos Apóstolos, mas são faixas de tempo, tá? Não dá para datar o ano certo. Que é durante o reinado de Cláudio. Então, se o Cláudio reinou 10 anos, os discípulos, cada um, segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. E aí temos o início dessa dupla que vai fazer a primeira viagem, né, muito bonita, muito esclarecedora. E é bonito isso porque olha só como é que a fome congrega. Olha um traço do cristianismo, que é você fazer uma coleta para mandar para as outras comunidades que passaram fome.
E isso não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, não. Tá? Vai ter um outro momento bonito em que é quando se vai consolidar o cristianismo nos gentios, porque vai ter uma fome em Jerusalém, e aí os gentios, que já vão ter comunidades espalhadas por toda ali a parte até do Oriente Próximo, né, e Médio, e aí eles vão mandar de volta, vão sustentar a comunidade de Jerusalém, a primeira comunidade cristã, que é o nome da comunidade do caminho. Que a graça de Deus possa estar conosco dessa semana e que nós possamos estar aqui semana que vem para estudar o capítulo 12, que agora vai ficar quente, que o cristianismo vai sair pelo mundo. Tudo de bom, que o Cristo possa florescer cada dia mais em nossos corações, graças a Deus.